aproximação com a temática de gênero, ela vem da militância. Ou seja, o meu ativismo feminista é o que me leva a me interessar pela temática do gênero. Eu acho importante dizer isso porque as gerações atuais, elas ingressam na temática ou se aproximam da temática de gênero a partir da bibliografia, a partir da leitura de livros, não é? E provavelmente depois disso é que passam a militar e entrar no ativismo feminista. No meu caso foi aquilo que marca toda uma geração de acadêmicas, de pesquisadoras que entram, enfim, para refletir as relações de gênero a partir de um envolvimento, de um engajamento com o movimento feminista, com as ideias feministas. A partir daí, eu passei a orientar os meus estudos na sociologia do trabalho, levando em conta a questão de gênero. E eu, enfim, considero realmente que a temática de gênero, ela operou, eu acho, uma revolução na sociologia do trabalho. A sociologia do trabalho, até então, ela, enfim, considerava, não é, enfim, os trabalhadores ou o mundo do trabalho como algo completamente distante do mundo da família, do mundo das relações entre homens e mulheres, fora do espaço fabril, fora do espaço da produção. Eu acho que foram os estudos de gênero, foram as teorias feministas que, de alguma maneira, impuseram à sociologia do trabalho e mostraram à sociologia do trabalho a importância da conexão entre produção e reprodução, entre a esfera do trabalho mercantil e as relações familiares. E, no caso específico, vamos dizer, as atribuições que recaem sobre as mulheres na esfera doméstica. Então, eu acho que essa conexão de sentido entre família e trabalho foi basicamente uma contribuição dos estudos feministas, dos estudos de gênero. E, de fato, a minha pegada nessa área da sociologia do trabalho foi estabelecer esses nexos, né, entre família e trabalho. Evidentemente que há outras possíveis abordagens enfim, da questão da desigualdade de gênero, que são, enfim, tentar entender as desigualdades de gênero a partir do momento em que as mulheres ingressam no mercado de trabalho. De fato, o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho nas últimas décadas coincide, de fato, com uma mudança vamos dizer, de uma sociedade industrial para uma sociedade de serviços, de modo que as mulheres ingressam em ocupações no serviço e que são tradicionalmente menos qualificadas, de menor qualidade do que as ocupações no setor industrial. Então, de alguma maneira, as desigualdades de gênero podem ser explicadas por uma situação mais macroeconômica da transição de uma sociedade industrial para uma sociedade de serviços. Há também as explicações sobre desigualdades de gênero no mercado de trabalho que procuram entender o conjunto de normas sociais, de preconceitos, de pré-noções que organizam, vamos dizer, o mundo das empresas, o próprio mercado de trabalho, de modo a entender essas desigualdades como algo que emana da existência de preconceitos e pré-noções sobre o masculino e o feminino que organizam, vamos dizer, a vida das empresas e a gestão do mercado de trabalho. A minha pegada foi justamente a de tentar entender a relação entre família e trabalho, entre a posição que as mulheres ocupam na família, no trabalho doméstico, no cuidado, ou seja, a atribuição desproporcional delas nessa esfera e de que maneira isso limita e constrange as suas oportunidades no mercado de trabalho. Então, eu acho que essa talvez, enfim, foi um pouco a minha pegada nessa área, na sociologia do trabalho. De fato, eu acho que enfim, não é
é um dado que surge dessas pesquisas, é que, de fato, a posição das mulheres na família, de fato, tem um peso muito significativo na qualidade dos trabalhos, dos empregos que elas ocupam, né, que elas realizam. Com certeza, as mulheres que não casaram, que, enfim, formam uma família ou não têm família, ainda estão em posições mais, ocupam postos de melhor qualidade do que as mulheres que são mães e estão casadas, o que para os homens justamente ocorre o oposto, não é? Os homens que têm família, que constituem família, são aqueles que ocupam as posições de melhor qualidade no mercado de trabalho. Enfim, sempre achei interessante pensar as desigualdades de gênero no mercado de trabalho a partir dessa conexão com a posição das mulheres na família, né? Vamos dizer, desse momento, dessas pesquisas, eu comecei a refletir sobre a questão do cuidado, né, que eu acho que também é um novo campo na sociologia de gênero, né, na sociologia de gênero, das relações de gênero, de pensar um pouco qual seria o regime de cuidado que nós temos no Brasil. E um pouco comparando com a literatura internacional sobre regimes de welfare e regimes de bem-estar social e quais são os suportes que as famílias têm para, enfim, administrar, para articular, para conciliar família e trabalho, eu me dei conta de que a literatura internacional, quando ela procurava classificar e fazer uma tipologia desses regimes de cuidado, elas, na verdade, enfim, trabalhavam com a unidade que era a nação, a sociedade nacional, né, o Estado-nação. E pensando no Brasil, imediatamente eu me dei conta de que nós estamos aqui num regime de cuidado muito estratificado, ou seja, dependendo da classe social, enfim, a família tem alguns recursos, mais ou menos recursos, para administrar a conciliação entre trabalho e família. Então, eu passei a estudar isso aqui no Brasil e tentei justamente pensar nas desigualdades de classe, de renda, de grupos de renda e o tipo de acesso que esses grupos têm às possibilidades de conciliação entre trabalho e família. Eu acho que isso, enfim, me parece importante porque aí eu começo a pensar na interseccionalidade, ou seja, pensar gênero e classe como extremamente articulados e, enfim, pensar essa relação entre família e trabalho a partir desse recorte de classe, não apenas de gênero, mas de classe. E, enfim, eu pude observar que as famílias dos estratos de renda superiores, elas têm, principalmente as mulheres, não é, que são as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidado, elas têm como recurso, como suporte para a sua articulação entre trabalho e família, a empregada doméstica. Então, esse é além da creche, né, e da pré-escola para os seus filhos. De modo que, de alguma maneira, isso explica a elevada taxa de participação das mulheres, digamos, de maior nível de escolaridade no mercado de trabalho brasileiro. Elas mais de 80% delas participam do mercado de trabalho, enquanto que mulheres de outros estratos socioeconômicos, a participação é bastante inferior, não é? Então, de alguma maneira, as diferentes
enfim, de alguma maneira, diferentes estratos socioeconômicos vão ter diferentes recursos para essa articulação. Nas classes mais desprivilegiadas, basicamente são as redes de solidariedade familiar que permite com que a mulher possa sair para o mercado de trabalho. E são redes muito precárias, não é? Enfim, de alguma maneira, essa precariedade nesse suporte que as mulheres têm para o cuidado dos seus filhos e das tarefas domésticas, enfim, impõe a elas uma colocação no mercado de trabalho em empregos de baixíssima qualidade, onde, enfim, em termos da jornada de trabalho, em termos do salário, em termos mesmo da participação no mercado de trabalho. Então, de alguma maneira, enfim, tentar entender as desigualdades de gênero no mercado de trabalho me levou a pensar a questão do cuidado e tentar um pouco investigar essa dimensão do cuidado e de que maneira esses suportes estão presentes e entrar um pouco na questão das políticas sociais, não é? E, vamos dizer, dentro dessa temática, eu acho que é muito importante duas enfim, novas aberturas analíticas, não é? Uma, a interseccionalidade, que eu já mencionei, mas eu acho importante pensar gênero hoje a partir da noção de interseccionalidade, ou seja, pensar que a relação entre gênero, classe, raça, estratifica, hierarquiza as mulheres de maneira distinta e, então, enfim, de alguma maneira pensar na diversidade da condição de gênero a partir da influência da condição racial e da condição de classe. E a segunda questão que me parece também muito importante hoje nos estudos de gênero é a polarização, enfim, da situação socioeconômica das próprias mulheres, não é? Então, que também é um fato novo, recente, né? Enfim, na sociologia, vamos dizer, do trabalho ou das relações de gênero e trabalho, né? Acho que essas seriam as duas grandes, vamos dizer, aberturas que hoje estão colocadas para os estudos de gênero. Eu acho que enfim, a questão da interseccionalidade, ela tem duas entradas, né? Uma é a entrada, vamos dizer, teórica, analítica, que de fato trouxe para os estudos de gênero uma riqueza imensa, não é? Apesar de alguma maneira, o conceito de gênero na sua unidade, ele fica comprometido, não é? E de alguma maneira pode enfraquecer o sujeito político do feminismo. Por outro lado, há, vamos dizer, bons argumentos para a gente pensar que a questão da interseccionalidade ele enriquece tanto as reflexões teóricas, analíticas sobre gênero, como enriquece, vamos dizer, o movimento social, como enriquece a capacidade de expressão política, né, das mulheres. No caso, vamos dizer, do Brasil, eu vejo que há hoje, vamos dizer, uma expressão muito mais forte de grupos identitários, né, do que havia no passado, né? Então você tem o movimento das mulheres negras e, enfim, outros tipos de organização que eu acho que, enfim, de alguma maneira, elas se comunicam, né? E em alguns momentos não se comunicam tão bem, que de alguma maneira enfim, é um jogo que eu acho que enriquece a vida política, enriquece o mundo público, não é? E eu acho que no Brasil a gente teve
talvez se eu penso na sociologia do trabalho e na sociologia do trabalho de gênero, eu acho que a gente teve uma ênfase maior na relação entre gênero e classe, num primeiro momento, na década de 80, até meados da década de 90, os estudos que levavam em conta a questão de gênero eram estudos que se dedicavam às mulheres mais desfavorecidas, às mulheres pobres. A questão da pobreza era sempre muito importante, sem uma reflexão da questão de raça, né? Eu acho que a partir, enfim, da década de 90, meados da década de 90, a questão da raça começa a ser um imperativo nos estudos de gênero, né? E hoje praticamente, acho que desde da conferência das mulheres em Beijing, 95, 94 ou 95, é que, vamos dizer, a questão da raça aparece até nos documentos brasileiros apresentados, né, nos relatórios brasileiros apresentados nesse momento na Conferência Internacional das Mulheres em Beijing. Eu acho que é a primeira vez que a temática da raça, ou vamos dizer, a desagregação dos dados sobre o mercado de trabalho contempla a questão racial, né? E acho que a partir de então o IBGE passou sempre a trazer nos seus relatórios, nas suas primeiras análises dos dados, já os dados por raça. E, enfim, eu acho que nesse momento a interseccionalidade ela se faz raça, gênero e classe social. Eu acho que parece já, enfim, algo, enfim, já imposto às reflexões sobre trabalho, né? Acho que tem sempre esse viés, né? Em relação ao movimento das mulheres, eu acho que talvez a grande novidade hoje é a emergência de um feminismo jovem e que encontrou uma forma de expressão nas redes sociais, né? Acho que essa é talvez enfim, um grande desafio para se pensar no movimento feminista, enfim, que tipo de novidades um feminismo que ele é basicamente de jovens mulheres e que ele se expressa a partir das redes sociais, que, vamos dizer, contribuição ele poderá dar às reflexões feministas. Eu vou só me ater a isso, né? Porque, de alguma maneira, quando eu penso nos estudos de gênero, é inseparável os estudos de gênero do movimento feminista. E não é os únicos estudos que são, enfim, não são os únicos estudos acadêmicos que se relacionam ao movimento social. Eu acho que muitos estudos acadêmicos, obviamente estudos sobre sindicalismo, se relacionam ao movimento sindical. Então, eu acho que, mas essa conexão ela é muito forte nos estudos de gênero entre o movimento feminista e os desafios que ele coloca para a reflexão acadêmica, para a reflexão teórica sobre gênero. Hoje, eu acho que é o grande desafio de pensar sobre esse novo feminismo que surge nas redes e que ele tem, vamos dizer, nos hashtags e, vamos dizer, em todos esses instrumentos, essas ferramentas que as redes sociais estão oferecendo e que as mulheres estão usando de uma maneira extremamente vigorosa e vibrante. Talvez a questão que se coloca é: será que esta ferramenta ela é capaz de criar, né, de oferecer para nós as perguntas, os conceitos, os olhares que resultem em novas formulações teóricas e analíticas? Porque se eu pensar vamos dizer, na segunda onda feminista, na geração dos anos 70, etc., enfim, é muito evidente que havia uma comunidade, né, ou pelo menos uma rede epistêmica que foi responsável pela produção de todos esses conceitos que até hoje nós lidamos com patriarcado, gênero, teto de vidro,
São os conceitos que foram criados, vamos dizer, por uma comunidade de feministas, que era uma comunidade que aliava uma experiência coletiva com uma reflexão acadêmica forte, né? Eu me pergunto se o tipo de expressão do feminismo contemporâneo, não é, nas redes sociais, ela terá essa capacidade de construir, enfim, ou de trazer novos aportes, novas contribuições para, vamos dizer, os estudos de gênero e os estudos de gênero e trabalho. Então, essa, vamos dizer, um pouco o que a gente tem que acompanhar, de que forma vamos dizer, o feminismo na rede, o feminismo de rede e de internet, ela tem essa capacidade de gerar, né, enfim, novidades, inovações conceituais, analíticas ou até perguntas que possam ser de alguma maneira integradas aos estudos de gênero. Uma pergunta que, enfim, é muito interessante da gente fazer e que deveria dar, enfim, que poderia dar origem a muitas pesquisas, é de que maneira os organismos internacionais, tipo a ONU, organismos multilaterais e os organismos, as agências de desenvolvimento, Banco Mundial e etc., de que maneira eles incorporaram as contribuições dos estudos de gênero e dos estudos feministas. E como fizeram, né? Eu acho que, pensando assim de uma maneira até rápida, eu diria que eles incorporam até certo ponto, né? Eles incorporam algumas noções, né, e algumas contribuições da área de gênero, mas de alguma maneira procuram, vamos dizer, colocá-las dentro de uma agenda do desenvolvimento e dentro de uma hierarquia de prioridades, etc. Eu acho que o exemplo mais claro disso foi a questão de que as mulheres são as mais pobres entre os pobres. Por muito tempo, o Banco Mundial, enfim, trabalharam com essa noção que finalmente ela foi, de alguma maneira, enfim, ela foi discutida e foi problematizada pelos próprios estudos de gênero, não é? Até que ponto as mulheres são as mais pobres entre os pobres? Depende do critério que se utiliza. Claro que se a gente utilizar como critério de pobreza a renda monetária, muito provavelmente nós vamos chegar a essa conclusão mesmo, né? Que as mulheres são as mais pobres entre as pobres. Mas se nós tivermos outros indicadores de pobreza, como, enfim, enfim, alguns que eu até trabalhei para o caso do Brasil, enfim, trabalhei mais as famílias monoparentais femininas, que essas eram as mais pobres entre as pobres, dos pobres e etc. Não é, enfim, essa ideia de que elas são as mais pobres entre as pobres não se sustenta, não é? Pelo indicador de renda, com certeza, quando você compara com as famílias compostas, elas são, enfim, elas têm menor renda. Mas se você toma outros indicadores como bens de consumo durável na casa e até mesmo a educação das crianças, as famílias monoparentais femininas não seriam as mais pobres entre as pobres, porque a gente encontra que os indicadores educacionais dos filhos das famílias monoparentais femininas são superiores aos indicadores da educação das crianças nas famílias compostas por uma mulher e por um parceiro, né? De modo que o que às vezes a gente percebe nas organizações internacionais é a seleção de uma questão e que às vezes essa questão ela quase vira uma estereotipia
das mulheres, e ela parece que vai circulando, sem que ela seja de fato submetida a uma análise crítica, não é? Então eu acho que em geral as agências elas selecionam algumas questões e talvez a questão que mais me chama a atenção nas agências internacionais é como elas justificam a questão da importância do gênero nos seus planos, nos seus projetos, nas suas políticas. Em geral, elas justificam por argumentos pragmáticos, né? Como é que a gente tem que levar em conta as mulheres, porque as mulheres são produtivas, porque as mulheres podem ajudar na superação da pobreza da nova geração, que é no qual se baseia a Bolsa Família, né? A noção que fundamenta o programa Bolsa Família e tal. E há muito pouca noção de que é importante incorporar as mulheres ao mercado de trabalho e elevar o nível de renda das mulheres, porque isso é um direito, não é? Porque isso é isso se fundamenta num princípio ético, né? E não num princípio pragmático, né? Em alguma coisa instrumental. Então eu acho que um pouco as agências, um pouco para justificar a questão, a sensibilidade em relação ao gênero, de alguma maneira, e para dialogar num mundo que é um mundo muito masculino, né? Dessas agências internacionais, são sempre argumentos instrumentais, pragmáticos, né? Baseado em algum cálculo, né? Que justifica a importância de se levar em conta as mulheres, não é? E não, enfim, em princípios de direitos humanos, princípios éticos, etc. Eu acho que a única, vamos dizer, talvez isso esteja mudando, porque o último relatório da ONU Mulheres sobre economia e gênero, ele já começa a incorporar outros princípios, de tal modo que eu acho que talvez o mais importante é pensar que a economia para, enfim, incorporar a igualdade de gênero, ela tem que se repensar completamente, né? A igualdade de gênero não é alguma coisa, vamos dizer, lateral, que ela tem que ser melhorada através de políticas específicas que visem a igualdade de gênero, mas a igualdade de gênero tem que estar no centro dos objetivos das políticas macroeconômicas, né? Então, eu acho que essa talvez é a conclusão mais importante desse último relatório da ONU Mulheres e que, de alguma maneira, é absolutamente necessário que ele seja, de fato, divulgado, porque contém, eu acho, a partir contém as principais contribuições das economistas feministas, das sociólogas feministas, quando, enfim, procuram incorporar a igualdade de gênero no centro trazê-la para o centro das políticas macroeconômicas. Quer dizer, esse é o objetivo da política macroeconômica. Não é aquilo que você vai corrigir porque as políticas macroeconômicas, de alguma maneira, estão prejudicando as mulheres. Então, não é algo que são mecanismos corretivos, né? Igualdade de gênero não é alguma coisa que você passa a pensar a partir de definir mecanismos corretivos das políticas macroeconômicas, mas elas têm que estar no centro, né? Elas têm que fazer parte dos objetivos das políticas macroeconômicas. Então, eu acho que isso, enfim, é um avanço enorme, né, desse último relatório e vamos dizer, ele é muito recente, vamos ver quais são as consequências dele em termos das políticas nos países, né, membros da ONU, né?